Bem-vindo ao canal Escatológico. Um dos aviltantes inimigos de Israel é justamente Shlomo Sand, professor de ciência política da Universidade de Tel Aviv. Ele alcançou o status de celebridade na Europa porque publicou um livro intitulado The Invention of the Jewish People, a invenção do povo judeu, uma miscelânea de completos absurdos. Ali ele promove a tese de que, sendo descendentes dos Cazares da região do Mar Negro, que se converteram ao judaísmo no século VIII, os judeus Ashkenazim não têm nenhuma afinidade histórica com a terra de Israel, ou Eretz Israel. Mas antes de falar a respeito da teoria casariana, desejo falar a respeito daqueles que traem o seu próprio povo, suas próprias raízes. Jesus Cristo foi traído por um de seu discípulo, né? Foi traído por um seu discípulo, Judas. Júlio César, por seu próprio filho, Brutus. E certamente entre os próprios judeus, como entre qualquer outro povo, existem aqueles renegados. Durante a ocupação nazista na França, havia muitos franceses que eram ligados aos nazistas. Então não fiquem pensando que todo mundo é bonzinho. Isso aí é totalmente uma ilusão. Então, não são falsos judeus. Esses judeus renegados, eles não são falsos judeus. Isto é, não são pessoas que se fizeram judias para ganhar algum privilégio. Pelo contrário, são judeus renegados. Então, muita gente acredita nessa teoria casariana porque crê que muitas pessoas se dizem judias para obter poder, né? Como se não existisse no mundo judeus destituídos de poder, ou judeus pobres. Isso é um completo absurdo, não é? Eu estava conversando com meu amigo Cláudio, do canal Accord Flat Earth, e ele me chamou a atenção para algo interessante. Ele disse bem assim: Pedro, que vantagem alguém tem em se assumir judeu? O mundo odeia judeu. Todo mundo odeia judeu. Muito ponto negativo existe para se assumir judeu. Aí você se assume judeu para ir viver na terra de Israel. O que tem de bom naquela terra? Tem petróleo? Não. Tem muita terra? Não. Tem água em abundância? Não. Tem muita floresta? Não. Tem muito deserto? Tem. Serve para alguma coisa? Não. Então, qual a vantagem de você afirmar ser um judeu e ir morar lá? Mas a pessoa se assume judeu porque eles são muito ricos. Mas não é a própria palavra de Deus que promete a prosperidade para os judeus? Não é a própria palavra de Deus que diz que a nação que abençoar Abraão e seus descendentes será abençoada, e a nação que amaldiçoar Abraão e seus descendentes será amaldiçoada? Vejam só a política que existe em nosso país, Brasil, que é uma política antissemita, decorrente desses comunistas. Comunismo, ou comunista, para mim já é um palavrão, né? Não precisa adjetivar mais. Então, essa nojeira dessa ideologia comunista, antijudaica, e que foi criada por um judeu renegado, né? O tal de Karl Marx. Então, humanamente falando, se alguém desejar ser judeu apenas para ter sucesso nos negócios ou prosperar materialmente, não é uma boa decisão, haja vista que os judeus são odiados e perseguidos.
Isso, sem dúvida, explica a existência dos chamados judeus renegados. Essa é a explicação. A maior parte dos judeus renegados foi impulsionada pelo desespero de se livrar daquilo que eles consideravam como suas raízes étnicas e culturais repressivas. O historiador Jacob Talmon, Jacob Talmon, ele descreveu tal desvio de comportamento, do judeu renegado como uma neurose judaica, em resposta a séculos e séculos de opressão e da condição de excluídos da sociedade. O suposto compromisso desses judeus com valores universais e humanitários foi sempre desmentido pelos ataques extremos que eles infligiram ao seu próprio povo e por sua associação com patrocinadores que eram indiscutivelmente antissemitas. Sim, há esse tipo de coisa no mundo. E esse Shlomo Sand, ele é um judeu renegado. Então, movimentos, pessoal, de tais judeus surgiram durante o século XIX, na esteira da emancipação. Um exemplo clássico, que já falei aqui, foi Karl Marx, cujas diatribes antissemitas se refletiram em explosões verbais, como, então ele disse, o idiota, o satanista, ele não era ateu, ele era um satanista. Ele disse, o dinheiro é o Deus zeloso de Israel, ao lado dele nenhum Deus pode existir. A emancipação social dos judeus ocorrerá quando a sociedade for emancipada do judaísmo. Então o problema dele era um problema espiritual sério. Na Rússia dos czares, alguns revolucionários sociais judeus até mesmo endossaram a perseguição e o massacre contra seus próprios compatriotas, porque eles tinham a esperança que, ao descarregarem suas frustrações sobre os judeus, as massas, finalmente se voltariam contra o czar. Seus sucessores, os membros da Yevsektia, não sei se estou falando certo, eu não sei falar russo, a famigerada seção judaica do Partido Comunista Soviético, se tornaram os perseguidores mais cruéis de seu próprio povo, suprimindo freneticamente todas as manifestações da vida cultural e religiosa judaica. Mas vejam só, no final, eles também foram liquidados. Eles foram também liquidados nas campanhas antissemitas de Stalin. Muitos judeus de fora da União Soviética se uniram ao Partido Comunista por causa de uma convicção totalmente errada de que ele representava a maneira mais eficiente para combater o nazismo. Mas, uma vez dentro do partido, esse maldito Partido Comunista, maldito seja onde quer que existiu ou venha a existir, ou exista, então lá dentro do partido, receberam a lavagem cerebral e aplaudiam à medida que o nefasto regime soviético executava seus compatriotas e institucionalizava o antissemitismo com patrocínio do Estado. Depois do Holocausto e da luta para a criação do Estado de Israel, a maior parte dos judeus antissemitas hibernou. Eles ficaram quietinhos. À medida que o sofrimento dos judeus soviéticos uniu os judeus de todo o mundo em sua defesa, os poucos judeus comunistas restantes foram marginalizados. David Ben-Gurion, o primeiro premier do Israel moderno, percebia os perigos representados pelos nihilistas de esquerda. Ele se empenhou ao máximo para neutralizar os extremistas e pós-sionistas,
que apenas se tornaram influentes depois que Ben-Gurion se aposentou e quando acabou a hegemonia do MAPAI, o Partido Trabalhista de Israel. Hoje, atualmente, a despeito de representarem uma facção muito pequena, a influência desproporcional de judeus extremistas, antisionistas, em campanhas mundiais pela demonização de Israel, atingiu níveis tão altos como nunca houve. Ironicamente, a história é feita de ironia. Ironicamente, os piores elementos procedem de Israel. Karl Marx, temos sempre que voltar a esse marginal. Karl Marx foi um exemplo clássico de judeu renegado. E existe hoje uma agitação frenética entre os professores universitários israelenses. Eles abusam da liberdade acadêmica, assim como fazem todos os comunistas. Eles abusam da liberdade acadêmica, eles utilizam suas universidades como plataforma de lançamento para deslegitimar seu próprio país. Então eles são aqueles caras que vivem fazendo gol contra. Neville Gordon, um professor de ciência política da Universidade Ben-Gurion e um típico judeu difamador de Sião. Vejam só, em Israel tem tanta liberdade que esse bando de vagabundo, esses tipos aí, renegados, falam mal do seu próprio país. Eles têm liberdade para poder, como esse Shlomo aí, escrever um livro, para poder espalhar mentira a respeito do seu próprio povo. E ele não foi defenestrado, ele não foi perseguido, e ele é combatido no campo das ideias, como estamos fazendo aqui. Então temos que combater o erro. Então eles têm plena liberdade para continuarem a difamar. Então esse Neville Gordon, ele é um típico judeu difamador de Sião. E ele publicou sua opinião no ano passado no jornal Los Angeles Times. E ele conclama, nessa publicação que ele fez, ele conclama a comunidade internacional para boicotar Israel. Vejam só que animal, não é? Um traidor. Gordon e outros como ele, financiados pelo governo israelense e por filantropos sionistas da diáspora, tiram proveito de sua posição acadêmica para dar apoio àqueles que estão tentando destruir Israel. Então é um típico judeu renegado. Um estudo recente feito pelo INTISO, que é um movimento extraparlamentar que pretende fortalecer o sionismo, afirma que mais de 90% das falsas alegações de crimes de guerra israelenses citadas em um relatório chamado Goldstone, foram fornecidas por 16 ONGs que receberam perto de 8 milhões de dólares do New Israel Fund, ou NIF, que é uma organização que se dedica a promover a integração social e bem-estar em Israel. É claro que é de esquerda, encabeçada por Naomi Razan, ex-deputada do partido Meretz. O NIF também patrocina grupos árabes israelenses que promovem um Estado binacional e viagens de árabes e israelenses para fazerem palestras nos Estados Unidos no dia da independência de Israel. E aí, no dia da independência de Israel, 14 de maio, então fez agora 70 anos, E é claro que o canal escatológico comemora essa data como cumprimento da profecia bíblica. Então, queiram vocês ou não, é cumprimento da profecia bíblica. Então, vocês antissemitas, nazistas, sejam lá o que for, vocês podem dar pulinho aí de 10 metros. É isso mesmo, porque Israel jamais será destruído. Pode
atacar ali, ó. Junta aí todas as nações árabes aí para jogar Israel no mar. Né? É isso aí, eu ofereço $1.000, ó. Nem tenho, mas ofereço $1.000. Né? Se eles conseguirem fazer isso. Tá? Fica aí registrado. Ofereço $1.000 para o primeiro que mandar o e-mail para mim. É para o canal escatológico. Aí, ó. Israel foi destruído. Tá? É $1.000 que você vai ganhar, carinha. $1.000. É. Então, nesse dia da independência de Israel, eles divulgam a Nakba, que significa catástrofe em árabe. E foi um dia instituído, é o dia instituído pelos palestinos para lembrar a derrota em 1948. Né? Então eles não tiveram competência para destruir Israel. Em 1948. E eles conclamam os judeus americanos, né, a usarem sua influência para substituir a bandeira de Israel e a Hatikva, que é o hino de Israel, a esperança. Então, no ano passado, o jornal Haaretz enfatizou os relatos acusando as Forças de Defesa de Israel, o FDI, de crimes de guerra, que foram posteriormente revelados como falsos. Então, esses relatos, eles receberam uma exposição maciça na mídia convencional e foram uma importante contribuição na criação de um clima hostil anti-israelense, precedendo o relatório Goldstone. O relatório Goldstone é um relatório que fala a respeito da guerra de Gaza. Né? Então, segundo o relatório de 574 páginas, produzido por uma comissão, e isso tem a ver com o Conselho de Segurança da ONU, né? A ONU que ama judeus. Né? Essa ONU aí da nova ordem mundial, essa ONU comunista, né? E essa ONU que ama a palavra de Deus, né? Essa ONU que está aí destruindo as nações e submetendo os nossos políticos, né? Comprando esses canalhas que não passam de marionetes, né? A permitir a ingerência dessa entidade, né? Para destruírem todos os valores morais da sociedade. Né? Então é a ONU que, mediante o Conselho ECOSOC, que legisla atualmente aqui para o Brasil. Então, entra a eleição, sai a eleição, né? Muda todo mundo, mas tudo continua do mesmo jeito. Justamente porque nós não temos mais, né, o Brasil, ou seja, qualquer nação ligada à ONU, não tem mais a sua soberania preservada, justamente por causa disso. Então, esse relatório Goldstone, né, chegou a declarar, Goldstone, ele é um juiz da África do Sul, e ele chegou a declarar que há evidências de que diversas violações do direito internacional foram cometidas pelas forças de defesa de Israel, mas não fala nada a respeito do terrorismo, né, que o Hamas pratica. Né? Então isso aí que é o relatório Goldstone. Então o corrompimento, né, desses judeus renegados se estende à diáspora, em que grupos anti-israelenses agora empregam porta-vozes judeus para ocultar seus preconceitos e suas parcialidades. Nos Estados Unidos, os demonizadores de Sião exploraram a deterioração da relação entre o governo Obama e Israel. Obama foi um presidente antissemita. Henry Sigman, ex-diretor do Congresso Judaico Americano, descreveu Israel, vejam só,
como o único regime de apartheid no mundo ocidental. Alunos judeus nos campos das universidades americanas são cada vez mais bombardeados com discursos anti-israelenses por professores judeus, como Norman Finkelstein, ou Frankenstein, que apoia os iranianos e o terrorismo, explorando até mesmo o sofrimento de seus pais no Holocausto para deslegitimar Israel. É uma coisa demoníaca, não é? Isso aí tem um viés espiritual, com certeza. Essa postura certamente decorre também da ideologia do politicamente correto, pessoal, né? Em que aqueles que impunham bandeiras de supostas revoluções estão sempre corretos, pois possuiriam um ideal denominado nobre, a ser alcançado por qualquer meio contra o establishment ou os valores conservadores da sociedade ocidental, com forte embasamento nos valores judaico-cristãos, uma vez que é a opressão de tais valores que causa a revolta social. Em decorrência disso, no Reino Unido, o parlamentar judeu Gerald Hoffman compara o Hamas com os combatentes judeus no gueto de Varsóvia, desconsiderando a Carta do Hamas. Vejam só, a Carta do Hamas declara que o dia do julgamento não acontecerá, até que todos os judeus sejam mortos. Então, para não ficar muito longo, né, vou dividir em partes. E essa é a primeira parte. E a respeito justamente dessa falsa teoria dos casares, que eu irei explicar e rebater de forma a não deixar espaço para mentiras, né? Então, essas pessoas aí que desejam, que não legitimam o Estado de Israel, né? O cara mora no Brasil, né? Não tem nada a ver com Israel, o cara fica aí lutando contra os judeus, né? Na verdade, ele está lutando contra a palavra de Deus, né? Eu queria ver se Hitler tivesse dominado, né, ganhado a Segunda Guerra Mundial. Onde é que esse povo estaria hoje, né? Você que é brasileiro, né? Onde é que você estaria? Nós que somos um povo miscigenado, né? Onde é que nós estaríamos? Hitler, que invadiu a Renânia, que era a zona desmilitarizada que havia lá, né, foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, ele simplesmente chamou os mestiços que ali havia, né? Os mestiços que havia ali, e filhos de pai africano e mãe alemã, né, que eram, né, mestiços. Hitler chamou esses caras aí, essas crianças, eram crianças, de bastardos da Renânia. E o que ele fez com esses caras? Mandou esterilizar. Certo? Então, devemos lembrar então que esses judeus renegados chegam a desconsiderar a carta do Hamas, que declara que o dia do julgamento não acontecerá até que todos os judeus sejam mortos. Pessoal, cuidado com essas falsas doutrinas e esses falsos estudos. E, é claro, com esses divulgadores de mentiras. Fica a dica. Bom, fiz uma breve pesquisa aqui e achei importante acrescentar esse primeiro vídeo, né? Que eu descobri que na Bélgica, um escritor judeu de peças teatrais chegou a preparar o roteiro de uma peça. Ele também é um judeu renegado, né?
na qual os filisteus assumem o papel dos israelenses. E Sansão surge como um herói palestino, usando uma jaqueta carregada de dinamite para explodir seus opressores. Então veja aí, mais um distorcedor da palavra de Deus. Em um recente artigo do UK Financial Times, essa posição recebeu a aprovação de Tony Judd, um historiador americano que considera a criação de Israel um erro e é favorável à formação de um Estado binacional. Sob o título, Israel deve desfazer sua mistura étnica. Judd expressa a esperança de que os judeus americanos se desliguem de Israel, assim como os irlandeses americanos. Assim como os irlandeses americanos se desligaram da Irlanda. Chegou a hora de agir, não de suprimir a liberdade de expressão, mas de traçar linhas vermelhas entre a crítica legítima das políticas governamentais e as iniciativas que buscam demonizar e deslegitimar o Estado judeu. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos aí tentando colocar um pouco de juízo na cabeça das pessoas que aceitam a teoria casariana, porque eles estão totalmente desinformados. E o primeiro passo para combater esse tipo de coisa deve ser negar o direito de estabilidade em instituições educacionais patrocinadas pelo governo a docentes que colaborem descaradamente com os inimigos de Israel. Então lá em Israel já tem surgido esse tipo de reação, E sempre que criticados, aqueles que promovem boicote de seu próprio país e demonizam as forças de defesa de Israel como criminosos de guerra, eles têm o descaramento de tentar difamar seus críticos. Então eles acusam. É isso que eles fazem, Então esse pessoal de esquerda, uma tática é acusar os outros daquilo que eles mesmos são. Então eles acusam de fascistas, ameaçam procedimentos difamatórios, E, sem dúvida, é o comportamento desses antissemitas que é vergonhoso e moralmente repreensível. Nós não devemos nos deixar intimidar por tais táticas hipócritas. Então nós que defendemos Israel, principalmente por ser cumprimento da profecia bíblica e por ser também a vontade do Deus Todo-Poderoso, a existência daquele Estado, então nós não devemos nos calar, não. Temos que falar a verdade e combater esse tipo de coisa. Os israelenses e a comunidade judaica mundial não deveriam se iludir. É muito grande o dano causado por esses judeus colaboracionistas que colaboram com os inimigos de Israel para demonizar ou para deslegitimar seu país. A única maneira de neutralizar o impacto desses grupos de renegados é expô-los e confrontá-los. No próximo vídeo falaremos a respeito dos casares e os judeus. Fica a dica, mais uma vez.